Oi, pessoal do canal. Estamos aqui de novo com o CM Jorge Ferreira, atual campeão baiano de xadrez nas modalidades pensado, rápido e relâmpago. Ele vem produzindo aulas, né, sobre temas táticos em partidas analisadas por ele mesmo, jogadas, e por outros enxadristas em grandes competições. Em grandes competições. É, o mesmo tem um canal no YouTube, que é o Espaço Caíssa, com conteúdos para iniciantes muito bem produzidos, os quais o espaço de aprendizagem, que é esse aqui que vocês estão assistindo, vem acompanhando também. E é isso. Obrigado, Jorge, aí pela. Boa tarde a todos, boa tarde, Wagner. É sempre um prazer estar aqui com você, com vocês, falando sobre xadrez, analisando partidas e aprendendo. Não só visitem o Espaço Caíssa, mas continuem visitando também o espaço de aprendizagem, já que aqui vocês podem encontrar inúmeros vídeos realmente instrutivos para que vocês possam assistir e desenvolver o xadrez de vocês. Hoje nós vamos analisar mais uma partida muito instrutiva, mas desta vez não jogada por mim e nem por jogadores famosos no mundo inteiro. São dois jogadores desconhecidos, mas que conseguem, através dessa partida, nos ensinar bastante sobre posições, padrões em aberturas. Então vamos ver agora esta partida jogada por esses dois desconhecidos, mas como eu falei, que vale muito a pena ser vista. Vamos lá. Então nós temos aqui de brancas o Zobair Andoni contra de pretas o Mafo Ossedik. Então vamos ver como esta partida se desenrolou. Então o Zobair jogou E4, seu adversário C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. E aqui nós temos a defesa siciliana, variante Najdorf, criada pelo Miguel Najdorf, jogador polonês argentino. O Najdorf nasceu na Polônia, mas digamos que viveu boa parte de sua vida na Argentina durante o período de guerra mundial que ocorreu no nosso planeta, no nosso mundo, e durante este período ele ficou vivendo na Argentina e decidiu se tornar argentino e viveu o resto de sua vida na Argentina. Ele foi jogador da equipe olímpica argentina e durante muito tempo o melhor jogador argentino. Era um jogador de elite realmente muito forte. E ele idealizou essa defesa. E a grande característica dela é o movimento A6. Jamais estudem uma abertura tendo como objetivo apenas decorar os movimentos. Quando estudamos aberturas, tentamos não somente decorar os movimentos, mas também tentamos entendê-los. Quando entendemos os movimentos, fica mais fácil explorar as aberturas. Por exemplo, o movimento A6, ele tem alguns objetivos, mostrarei a vocês. O primeiro, apoiar o avanço do peão de B7 a B5, já que a defesa siciliana costuma contra-atacar na posição das brancas a ala da dama. Então, o avanço do peão B5 ele tem uma função. O peão pode chegar a B4, deslocando o cavalo que está em C3, que é o defensor do peão que está na casa E4. Um outro objetivo de A6 nesta posição é simplesmente permitir que a dama possa chegar a uma das suas melhores casas, a casa C7, sem ser incomodada por um dos cavalos, o cavalo de C3 de D4, chegando à casa B5. Ao mesmo tempo, quando a dama chega em C7, ela auxilia o peão de D6 a proteger ou na proteção do ponto E5. Então é necessário entender estas ideias, entender os porquês da abertura. Apenas decorar a abertura não vai levar vocês à compreensão real delas. Então vamos seguir a partida. A6, seguimos com bispo C4, o lance predileto do Bob Fischer contra Najdorf. Fischer, que foi um especialista na Najdorf, também tinha sua abertura predileta ou variante predileta contra a Najdorf, e era o sistema Sozin. O sistema Sozin, ele direciona o bispo, que está em C4 agora, para começar uma pressão sobre, obviamente, aqui no início do jogo em F7, mas ao mesmo tempo também ficar de olho no movimento E7, E6, pois em muitas posições em que o bispo de C8 não protege o peão de E6, nós temos o temático sacrifício de bispo por E6 e o cavalo recapturando, onde teremos dois peões por uma peça, o que
em teoria não seria o suficiente, mas deixa o cavalo em excelente posição, e o rei, geralmente, das pretas, em muitas das posições em que o bispo é sacrificado, ele continua na casa E8, sem fazer roque, o que compensa o sacrifício de peça feito pelas brancas. Então, vamos lá. E6 jogado, bispo em B3. Este recuo é necessário. A ideia é evitar o lance B5, B4 e deixando o peão de E4 solto, ou seja, sem a defesa do cavalo de C3. Com o tempo, os teóricos foram descobrindo que em muitas variantes as brancas podem permitir a queda do peão de E4, pois elas terão compensação. Não vamos abordar este tema, porque senão estamos lidando com estudo de aberturas, e sim de tática. Então vamos lá. Bispo em B3, cavalo de BD7. Contra a Sozin vão existir inúmeras variações. Esta é uma delas. Observem que esta variação ela está permitindo o sacrifício de bispo em E6, mas tem uma grande diferença. Geralmente, os enxadristas deixam para fazer este sacrifício não só quando o bispo de C8 está impedido de defender E6, mas quando o bispo de F8 está em E7, já que após bispo captura E6, por exemplo, bispo captura E6, F captura E6, cavalo captura E6, o bispo estando em E7, teremos o deslocamento de dama para B6 ou A5. Observem que, se o bispo vai estar em E7, o peão de G7 provavelmente vai estar solto, e aí o cavalo branco poderá capturar o peão de G7, tendo agora mais um peão, 3 peões por uma peça, tendo a verdadeira compensação e chances grandes de vitória devido ao perigoso ataque que vai surgir. Então, é necessário observar estes detalhes. Então, neste momento, o sacrifício não é válido porque o bispo está em F8, protegendo o peão de G7. Bispo em G5, ou seja, nesta posição, Zobair decidiu jogar com seu bispo em G5, mas sabendo que existiam também outras possibilidades. O bispo em G5 simplesmente cravou o cavalo de F6, já que na diagonal do bispo temos a dama na casa D8. Cavalo C5. Este movimento ele tem como objetivo permitir que o bispo fique de olho, protegendo E6, e o cavalo possa eliminar o perigoso bispo de B3. Mas se alguém decidir começar a jogar esta abertura, não precisa temer a troca do cavalo pelo bispo. O Fischer não temia, porque essa variante sempre tem muitas ideias para as brancas, tanto que um dos maiores jogadores da história tinha uma abertura, um sistema de seu repertório. Dama F3. Bom, dama F3 não só pressiona o cavalo de F6, como também permite a possibilidade de roque grande, ou as brancas continuam mantendo a possibilidade de roque pequeno na posição. Bispo em E7, diminuindo a força, ou seja, acabando com a força da cravada. Roque grande, e este roque grande já possui uma ameaça perigosa. Wagner, você conseguiria encontrar essa ameaça perigosa após roque grande para as brancas? Frente a estudos que já tivemos aí, os lances poderiam ser o bispo captura E6, mas agora não pode, porque o senhor já tinha mencionado que tem três protegendo esse ponto de E6. Sim, sim. Eu tinha mencionado anteriormente em estudos que cavalo C6 é um candidato, mas não, né? Seria um suicídio, cavalo C6, e aí fica o E5, né? O E5. Vamos ver o E5. Exato, olha só, o que Wagner falou está certo, E5 é ameaça. O que vocês precisam entender aqui? Que a torre que está em D1, ela está indiretamente atacando a dama que está em D8. A abertura da coluna D vai permitir um ataque descoberto de cavalo, onde a torre ficará atacando a dama. Então, a ameaça agora aqui é 5, que é fortíssima. Por isso, o Mafo, ele jogou dama C7, evitando agora essa possibilidade. E o Zobair jogou torre de H1. Observem a harmonia das peças brancas. É importante que vocês aprendam a trabalhar com todas as peças. Desenvolvimento rápido sempre faz surgir possibilidades táticas. É importante o desenvolvimento rápido das peças na partida de xadrez. Peças bem desenvolvidas podem levar você a encontrar chances táticas nas suas partidas. Vamos lá. Torre de H1, observem a ação das torres, os cavalos bem posicionados, o bispo em B3, o bispo em G5 e a dama F3. Uma posição harmônica para as brancas.
As pretas não possuem debilidades, e não quer dizer também que neste exato momento as pretas estão com o jogo perdido, mas elas precisam jogar de forma bastante alerta, atenciosa à posição. E foi o que acabou não acontecendo neste momento, por justamente o jogador de pretas não entender bem o padrão da posição e não entender bem as ideias, os padrões de ideias que existem para as brancas. Então, por exemplo, foi jogado aqui B5. Um lance pode ser visto como uma imprecisão na partida. Existiam outros lances adequados, como bispo em D7, como H6, ou roque pequeno também na posição. Mas aqui, após torre de H1, o jogador de pretas, o Mafou, jogou B5. Onde vai estar o problema de B5? Vocês podem ter pensado, Jorge, o problema está na diagonal. H1, A8, porque a dama está direcionada para a torre e o peão pode ser avançado para E5, deixando a dama atacando a torre. Vocês poderiam pensar dessa forma? Sim. Mas pensar assim, vocês precisam estar atentos ao seguinte, que após E5, o nosso adversário pode ter bispo em B7, o adversário do Zobair pode ter bispo em B7 atacando a dama, salvando o cavalo. Na realidade, o que precisamos ver aqui é um lance padrão e muito comum quando você vai encontrar as peças brancas neste sistema da siciliana, posicionadas desta maneira contra o peão de B5. Quando estudamos aberturas, mais uma vez, não decoramos apenas lances, nós entendemos os lances e nós também devemos estudar os lances que são considerados lances padrões ou posições padrões que existem, chances táticas, questões estratégicas que devem ser levadas em consideração. Quando estudamos uma abertura, nós estudamos a abertura nas suas 3 fases, pois uma abertura vai ter 3 fases, assim como o jogo de xadrez. Ela, que é a abertura em si, o seu início, vai ter um meio jogo, que é jogado dentro dessa abertura específica, e teremos também um final jogado dentro desta abertura específica, seja a abertura de brancas, seja a abertura de pretas. Então, fiquem atentos a isso. E aqui nós temos um ataque padrão que o Zobair conhecia muito bem e o que ajudou a vencer esta partida. Ele executou o seguinte movimento: cavalo na casa F5. Um lance estranho, porque a princípio, se você olha a posição, você não consegue entender por que ele está entregando este cavalo ao adversário. Nós temos que levar em consideração o xadrez. Pode falar, Wagner, por favor. E agora, frente a esse. De novo, né, ter contato com a posição a qual o senhor mostrou, e está mostrando aí de novo, né, na aula, é que agora sim, né, o lance, né, E5 se torna muito mais forte, um cavalo F5, né. Anteriormente, no exercício, com o lance candidato, eu mencionei que seria cavalo, captura B5, né, A captura B5, e aí, mas isso aí só seria possível se primeiro eu capturasse bispo captura F6, bispo captura F6. Mas agora, de novo na posição com cavalo F5, realmente fica muito mais forte até o E5 agora, né? Sim. E o que ocorre agora? As pretas precisam tomar uma decisão nesta posição, capturar ou não o cavalo do adversário. Obviamente, o que o jogador de brancas está procurando aqui com este sacrifício? 1, atrasar o roque de seu adversário de pretas. 2, abrir linhas de ataques para suas torres. Posso dizer que mesmo para o bispo atacado, para o bispo de G5 e para a dama também na diagonal, H1 a 8. Então, a ideia é a abertura de linhas. Observe que não há uma vitória direta, uma combinação que já vence o jogo imediatamente. Nem toda combinação vence partida de maneira direta, tão imediata como nós encontramos em livros que resolvemos problemas. Muitas combinações seguem, sim, passos lentos, às vezes, para chegar ao objetivo final. Então, é importante que vocês também tenham a coragem de fazer estes tipos de combinação. O que vai fazer que você leve a partida para este tipo de combinação? É a confiança e o estudo da abertura que você está jogando. Quando você tem o conhecimento dos padrões dela, do que pode vir a acontecer, você tem a segurança para executar os lances. Então, o jogador de xadrez precisa ter segurança dentro das aberturas
que joga. Então, aqui, após cavalo F5, por exemplo, se as pretas jogassem roque, as brancas teriam como opção cavalo captura E7 cheque, dama captura E7 e E5. Observem a ameaça dupla. E5, o peão ficou atacando o cavalo em F6, que está cravado pelo bispo. E a dama ficou atacando a torre. Observem o risco que corre o jogador de pretas nesta ameaça. E vocês poderiam falar, Jorge, mas temos bispo na casa B7. Sem problema, porque vamos seguir com E captura F6, bispo captura F3, F captura E7, e observem que o peão está atacando a torre. Se bispo captura D1, E captura F8 igual a dama, rei ou dama capturam, torre captura D1, e no final vocês vão perceber que as brancas possuem duas peças a mais. Ou seja, após E5, infelizmente para as pretas, teremos perda material. Mas aqui a decisão foi peão captura cavalo. E após peão captura cavalo, Zubair jogou bispo captura F6. Nesta posição ele tem várias ideias para jogar. Ele jogou uma delas. Bispo captura F6, peão captura. E vocês poderiam me perguntar por que não bispo captura F6? Devido a E toma F5, cheque descoberto de torre contra o rei que está em A8, e a dama ficaria atacando a torre que está em A8. E aqui a resposta foi G captura F6, e a resposta do Zubair foi cavalo D5. O cavalo ganha uma casa fantástica agora na posição, e uma casa que vai ajudar a decidir a partida. Nesta posição foi jogado dama D8, obviamente o Mafou jogou protegendo sua dama, dama D8, cavalo captura E7, um lance interessantíssimo, porque agora há uma recuperação de peça. Existem duas capturas possíveis aqui. Se dama captura E7, teremos E captura F5, com torre cravando a dama, e se bispo na casa E6, observe que nós temos dama captura 8, cheque, o que decide a partida a favor do jogador de brancas, que vai conseguir ganho material. Então, cavalo captura E7, e se o rei captura, E toma F5 cheque, com a mesma ideia, com o mesmo comentário de dama captura A8. Ou seja, com cavalo captura E7, o Zubair está recuperando a peça sacrificada. F toma E4 foi a resposta de seu adversário. E observem o seguinte, que agora temos o peão atacando a dama, ou seja, se retiro minha dama, a dama do meu adversário, o adversário do Mafou, o adversário do Zubair, faz captura de dama em E7. Mas aqui, Zubair jogou um lance tranquilo e muito bom. Cavalo C6. Agora, o peão de E não pode mais capturar a dama que está em F3, pois ele está cravado pela torre de E1. Olha lá quem está atrás dele, o rei. E o cavalo de C6 está atacando a dama. Então, o jogador de preta seguiu com bispo em E6. O bispo em E6 não é um dos melhores lances da posição, mas o interessante é que ele agora permite ainda manter a dama do adversário atacada, e a dele também está. Aqui poderia seguir, por exemplo, cavalo captura D8, E captura F3, poderíamos ter cavalo captura E6, cavalo captura E6, bispo captura E6, F captura E6, e poderíamos ter, se tentássemos um lance como torre captura E6 ou G captura F3. Obviamente, o jogador de brancas ele não quer alcançar esta posição, porque ela não tem a vantagem devida para o investimento feito por ele, com o sacrifício do cavalo em F5, fora que seu adversário poderia ter chances de contrajogo. Então, quando fazemos combinações, temos que ter cuidado para não deixar que nosso adversário se recupere na partida. Caso contrário, o resultado da partida pode se reverter. Então, temos que ter esse cuidado nas partidas. Então, o que foi feito por ele após o bispo E6? Um lance interessante. Torre captura E4. Observe que o cavalo não deve capturar E4. Caso contrário, o cavalo captura D8. A dama. Seguiu com dama C7. E agora, o Zubair jogou outro lance forte. Bispo captura E6, deixando a sua torre atacada pelo cavalo. Vamos ver o que pode acontecer mais ou menos. Se cavalo captura E4,
dama captura E4. Se F captura E6, dama captura E6 cheque. Vocês já podem concordar comigo aqui que a posição das pretas é muito difícil. Elas jogariam rei F8, dama captura F6 cheque, e as dificuldades continuam. Observem agora que se rei G8, temos cavalo E7, cheque mate na posição. Obviamente que as pretas entregariam a dama para não levar esse cheque mate. Se agora temos rei na casa E8, vamos ter torre A1 cheque, e se rei D7, torre E7 cheque, e a dama vai estar perdida na posição. Então, temos bispo toma E6, F toma E6. A torre não foi capturada. Zobair jogou dama captura F6. Obviamente, se cavalo captura E4, dama captura H8. Se, por exemplo, rei D7 na posição, nós temos aqui duas capturas, dama captura H7, dama captura E4, ou simplesmente dama captura A8, muito mais forte, lance vencedor na partida. Então, dama toma F6, torre G8, e agora ele jogou mais um lance forte. Quando nós estamos com uma posição de domínio, onde nós estamos fortemente pressionando o adversário, é importante manter essa pressão, não deixá-la se reduzir, não dar oportunidades ao adversário. O mais importante é não dar oportunidades, manter sempre a pressão na partida. A pressão leva o adversário ao colapso, ao erro. Vamos lá. Torre captura E6 cheque. Fortíssimo lance agora. Praticamente força cavalo tomar torre. Caso contrário, após rei D7, teremos torre E7 cheque. Ou cavalo E5 cheque também. N possibilidades para jogar. Seguiu o cavalo toma E6, dama toma E6. Observem que o rei está, vamos lá, falar dessa forma, no meio da rua, sem proteção no momento. Rei F8, dama F6 cheque. E agora tem uma coisa interessante, que a gente acabou de ver. Se rei E8, teremos torre E1 cheque decisivo, como vimos anteriormente. E aqui foi jogado dama F7, dama captura D6. Agora dá a impressão de que o rei preto vai conseguir escapar com o rei G7. Temos dama E5 cheque. E observem mais uma vez, quantas ladas vamos encontrar aqui? Se dama F6 protegendo o cheque, temos torre D7 cheque. O rei não pode se afastar da dama, mas encontraremos ou um cheque de cavalo em E7, ou torre cravando a dama, também sendo um lance vencedor. Vamos voltar. Dama E5 cheque, rei F8, cavalo D8, um lance interessantíssimo na posição. Impôs um problemaço aqui para o Mafou. O Zobair jogou um lance que vai ter, o Mafou terá que deslocar sua dama e ter que deslocar para um ponto onde ele possa realmente sonhar em defender seu rei. Jogou dama E7, praticamente a única jogada, cavalo E6 cheque, rei F7, dama F5 cheque, e mais uma vez, se agora o Mafous tentar dama F6, teremos torre D7 cheque, ganhando a dama. Então aqui a resposta após dama F5 cheque foi rei E8, e agora vem outro lance interessante, como eu falei para vocês, parece que agora o ataque das brancas finalmente acabou e as pretas vão escapar, mas aqui Zobair mantém a pressão com o lance torre E1. Vocês podem estar me perguntando, qual é a ideia? Ela é bem simples. Cavalo C7 cheque. A dama fica cravada pela torre e ele vai ganhar a dama preta mais uma vez. Então, seguiu. Torre A7. Aqui é o reconhecimento de que a dama está perdida, porque, olha só, é possível o cavalo C7, torre vai cavalo C7, torre captura cavalo C7, torre captura C7, torre captura 7 cheque, e aí teríamos torre captura 7. Temos aqui duas torres ainda lutando muito contra a dama, né, na posição. Vamos ver o que aconteceu. Torre E3, exclamação. Aqui o Zobair decidiu manter a pressão e não mexer na posição e passar a vez para seu adversário. Dama B4, e agora o Mafou entrou em colapso. Como eu falei a vocês, a pressão era muito grande e ele acabou errando na posição. Cavalo C5 cheque, torre E7, dama D7 cheque, belíssimo. Observem que torre não pode capturar a dama, porque está cravada pela torre E3. E aqui, Mafou abandonou a partida, já que se rei F8, dama captura E7, checkmate.
É isso. Uma bela partida jogada por dois desconhecidos, uma partida bastante instrutiva que nos faz entender padrões de jogo no sistema Sozin contra a defesa siciliana, variante Naidorf.